Eu estava com Patrícia Solmaior, que também é acadêmica, né? Acadêmica honorária e comendadora. Estávamos no centro da cidade e do nada surgiu, algo me dizia, vai na Academia Carioca de Letras. Fomos. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer de bom. Participei, tinha a posse de um rapaz, né? Normal, não achei nada de extraordinário, achei até um pouco enfatuante. E do nada me aparece um homem sorridente, simpaticíssimo. Parece que eu já o conhecia. Começamos a conversar. Perguntei, você é acadêmico? Daqui não. E fomos falando, fiquei sabendo que ele era poeta, que ele era letrista premiado, letras dele redundaram em músicas que foram gravadas e fizeram sucesso, e assim vai, e fora a criatura humana extraordinária que é. Iniciou-se uma amizade, começamos a conversar. Ele começou a enviar suas poesias, ou trechos da poesias, e links também, pela internet. E fiquei muito bem impressionado, inclusive pelo fato, a gente vê na arte o negócio do imitátil, a gente vê também com relação às influências. Mas no caso dele, eu vi menos influência que coincidência. Não que eu esteja querendo, talvez, exagerar, mas eu enxerguei mais uma coincidência. Porque a maneira de um poeta, o espírito dele, na verdade, são inimitáveis. Mas, conforme eu disse, a maneira pode-se tentar imitar, mas não o espírito. É mais difícil. Eu comecei a perceber que haviam paralelos muito sérios, muito reais, não só na forma como no conteúdo, com Drummond de Andrade, que era um poeta mineiro existencialista, cuja poesia exprimia a sua pessoal filosofia de vida de uma maneira genial e totalmente mineira, ou seja, sutil. Você não podia dizer, ele é filósofo. Não, ele é poeta, mas a poesia dele é filosófica? É filosófica. E que filosofia é essa? É a filosofia de vida do nascido em Itapira, né? Itabira. Então é uma coisa que perfazia um bloco perfeito, né? Tanto que Carlos Drummond de Andrade é lido no mundo inteiro e muito apreciado na Alemanha, que gosta das coisas profundas e sutis e que não são gritantes. E essa distinção do Drummond, além de eu ver nele, Carlos Henrique Costa, essa distinção, eu via muito do espírito do Drummond, sem que houvesse a intenção imitativa. Parecia uma coincidência, como se houvessem dois parentes, dois primos, né? Lógico que com as características pessoais de cada um, né? Cada um é cada um, né? Mas essa coincidência me chamou a atenção, é lógico, a qualidade da poesia, né? O amor dele pela semântica, pela origem das palavras, né? Pela etiologia de certas situações emocionais que ele transplantava para a sua poesia, né? E que na verdade dava a impressão apenas de um poeta que valorizava e valoriza as palavras, mas por detrás dessa valorização semântica existe toda a expressão de uma mundividência, uma expressão filosófica, e que outra vez me remetia ao Drummond. Quer dizer, eu achei que foi um achado extraordinário, né? E eu convidei ele, que não achou, né, que seria convidado, e ficou muito contente. E uma coincidência, uns dias antes do meu convite, ele tomou posse no Pen Clube do Brasil, que sempre foi muito bem visto, né? E o meu querido amigo e colega, né, do Cesário Vasco Maris, me contou que ele queria me levar. Eu não cheguei, infelizmente não deu tempo, mas ele me queria levar pessoalmente e me apresentar no Pen Clube. Eu perguntei, mas o que é? O Trenche, ele falava assim, meio altisonante, Trenche, o Pen Clube é uma espécie de preparação para a Academia Brasileira de Letras, vale a pena, vou te levar lá. E não aconteceu. O Vasco me levou na limusine dele, né, que aliás é uma coisa impressionante, um pouco anacrônica, né?
no século XXI, aquela limusine enorme andando no centro do Rio. Que maravilha. E ele me levou pessoalmente à Academia Brasileira de Música, né? Mas aí aconteceu o convite e ficou, eu não esqueci. Eu nunca entrei, né? Não tive tempo também. Só que agora estou morando no Rio. E eu assisti também ao enterro do Vasco, tive a honra de fazer a oração da tumba e lhe fiz a apologia. E eu nunca esqueci do PEN. E o Carlos Henrique tomou posse no PEN uns dias antes de eu convidá-lo para ser imortal da nossa academia. E aí, como a nossa academia, ele que já era acadêmico de uma primeira, se confirma mais uma vez com a nossa seletividade, com o nosso time de acadêmicos de primeira, com a nossa diretoria de primeira, o talento, né? E a coisa nasciturna dele com relação à poesia, né? A coisa visceral dele com relação à poesia, que é paralela, né? Ao seu primo espiritual, que é o Drummond. Então, como não poderia deixar de ser, eu escolhi para a cadeira de imortal da Academia de Artes do Brasil, para ser seu patrono, Carlos Drummond de Andrade. Olha só. Então, eu convido a Carlos Henrique Costa, poeta, que tome posse como imortal da Academia de Artes do Brasil, na cátedra cujo patrono é Carlos Drummond de Andrade. Ah, que honra. E tem a medalha. Parabéns, muitas felicidades. Medalha. A sua é mais curta. Por favor, diga-nos algumas palavras. Lembrando frases de personalidades da cultura brasileira imortais, né, como a proposta do nosso querido comendador da República, Luiz Roberto Trench, né, que é presidente, fundador de 14 academias, que é um gênio, eu considero um gênio desde o primeiro momento em que o vi. Eu achei uma figura assim extraordinária pela sua erudição e pela sua simplicidade também, né? Parecia que éramos amigos de longa data, né? Nos cumprimentamos naturalmente, né? E isso são coisas que não se explica. E aí, o que eu resolvi guardar para dizer hoje, né, são aquelas frases memoráveis. Não há civilização fora da arte. Perfeito. Rui Barbosa. Perfeito. A outra frase. Um país se faz com homens e livros. Monteiro Lobato. Perfeita escolha. E me lembrei de uma outra frase que me disse certa vez o maestro, compositor e pianista Gilson Peranzeta, de quem eu me tornei parceiro há bastante tempo, e com quem tenho várias composições ainda inéditas. Ele disse para mim: Carlos, leva anos virar estrela da noite para o dia. Então, é muito interessante, porque quando você vê uma pessoa conquistar prêmios, ser agraciada com um reconhecimento de alto gabarito como este, você diz assim: puxa vida, mas de onde surgiu esta personalidade que eu não conhecia? Pois é, porque assim como reza o ditado, né, quem vê criatura não vê criador, né? Gilson Peranzeta disse: leva anos virar estrela da noite para o dia, porque é um trabalho de autoconhecimento, de conhecimento, para você chegar ao reconhecimento, né? E como tudo isso é feito com amor, né? E Deus é amor, tudo que é feito com amor tende a ficar. E a ideia é justamente essa, a ideia da imortalidade, né? Nós fazemos arte porque não conseguimos deixar de ser artistas.
mais uma referência a Rainer Maria Rilke, não é? Então, é isso. Eu só tenho a agradecer pela honra, pelo prestígio e pela felicidade deste momento. Muito obrigado.